Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, galera. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do dono da bola, onde Neto, Veloso, Souza comenta aí sobre o Flamengo. E a princípio vai falar aí sobre a saída, né, a provável saída de Pedro para o West Ham, né, que tá aí sondando o jogador, né, pode ser tanto ele como o Yuri Alberto. E Neto aí dá essa informação exclusiva aí ao vivo. Vamos ver o que ele vai falar, o que ele vai comentar aí e quem ele acha que vai para o West Ham. Então, assista o vídeo aí até o final. O West Ham quer contratar um centroavante, ou Pedro ou Yuri Alberto. Você, se fosse... Que dúvida, hein? Não, então. Olha, Veloso... Não tem comparação. Não tem. Não tem comparação. Mas, eu não sei qual o DVD que chega, né? Então, pois é. E com o nome, né? Às vezes troca o nome do jogador. Tem que ver quem é o empresário dele. Lá põe o nome errado. Não, o empresário do Yuri Alberto é o André Cury. E do Pedro eu não sei. Você bota o Yuri com o nome Eu só sei que quem manda é o Kia. Você manda o DVD do Yuri com o nome do Pedro. O Kia faz negócio com quem? Com o Flamengo ou com o Corinthians? Corinthians. O Kia é o cara que mais manda na Premier League, é o Kia. E o Juliano Bertolucci. Quem que vocês acham que vai? Pra mim vai o Roberto. E eu não sei, tô dando só uma ideia. Eu contrataria o Pedro fácil. Eu também. Fácil. Só se mandar o DVD do Yuri com o nome do Pedro. Aí pode ser. Do ano passado, né? Se mandar o DVD Não, tudo bem, mas eles têm interesse em dois centroavantes. Mas o Roberto não é tão ruim assim, Não, ele gente. não é ruim. Desculpa, Não não dá pra comparar com o Pedro. Não, tudo bem, mas também não... Pô, São prateleiras diferentes, cara. são diferentes. Então, mas aí você pega o treinador de lá, do futebol inglês, o cara olha e fala, opa, eu prefiro mais esse aqui. Aí é uma coisa deles. Eu também contrataria o Pedro. O Muniz, o próprio Muniz que saiu do Flamengo Fazendo hoje, gol pra caramba. fazendo gol pra caramba. Sabe que ele era bom? 8 gols nos últimos 8 jogos. Quem acreditou nele foi o Rogério. O Rogério foi o primeiro treinador a botar ele a jogar. E hoje ele é um cara visto por todos os clubes. Mas assim, o Paquetá deu uma entrevista dizendo, olha, se foram perguntar ao Paquetá sobre os dois, o Paquetá disse, olha, se você quer alguém rápido, o Yuri Alberto. Se quiser alguém que faça gol, o Pedro. Você levaria? Eu levaria o Pedro. Você, ele Não há a menor dúvida, o Pedro de olho fechado. Pra mim são jogadores de prateleira diferente. Pedro muito acima, o melhor centroavante que atua no futebol brasileiro. O Yuri Alberto tá numa terceira prateleira. Então, essa é a informação que o Paquetá deu, que o West Ham está tentando contratar um centroavante, e pode ser o Yuri Alberto ou pode ser o Pedro. Questão de idade, né? Em questão de idade, o Yuri tá na frente, né? Então, não sei se é centroavante ou Pedro, né, irmão? Centroavante é o Mas vamos lá, qual o centroavante no futebol da Premier League que joga igual o Pedro? E agora, hein? Não, eu assisto a Premier League na ESPN, que por sinal o Rogério Vogan é o número 1 agora lá. O Paulo Antunes foi para a Rede Globo. O Paulo Andrade, desculpa. E o Rogério Vogan é um dos maiores narradores. Não tem... Ele é um monstro. Melhor qualidade. Ele é um monstro. Belingol mesmo, que é meu amigo ele, gente boa. Vamos lá, me fala um centroavante que joga igual o Pedro no futebol inglês. Fala um só. Fala um. E a gente assiste, hein? Do Liverpool, do Manchester City. Vamos lá. O Nunes não joga parecido? Cara, então, é isso que a gente às vezes tem que entender. Tem o Haaland que é centroavante. Mas não é igual o Pedro. Acho que o Darwin Nunes é tem mais melhor. mobilidade. O Haaland é muito melhor que o Pedro. É melhor. E não é igual o Pedro, que joga ali. Então... Quem que é melhor que o Pedro? O Haaland. Haaland. Você acha que não? Cara, eu não acho. Tecnicamente, por quê? não. Tecnicamente, ele não. faz pouco gol mesmo, Não. Souza. Tecnicamente ele é ruim. Eu falei tecnicamente. Mas tecnicamente o quê? diferente. O que é isso, Souza? É diferente. Com a bola no pé... Você tá de brincadeira. Se você chegar só pra finalizar, O Souza, é um jogador. Eu respeito sua opinião, mas o Haaland é 1 milhão de vezes melhor que o Pedro. Não acho não. Não, 1 milhão, não é uma não. 1 milhão de vezes melhor que o Pedro. É a mesma comparação do Pedro com o Yuri. É quase igual. É quase, é boa. É mesmo essa comparação igual. É só inverter. Então, o que tá acontecendo? É zona lá? Do Flamengo lá? Tá tudo escuro lá? O que aconteceu lá? Vamos lá então. Aí a sombra, até o poste lá, tudo é brincadeira. Vamos lá então. Pra você, se você fosse o presidente do West Ham, quem que você contrata? Não, Pedro sem sombra. Você. Pedro. Você. Pedro. E o Roberto ele vai contratar? Quer apostar? Primeiro, por causa do Kia. Segundo, por causa do Juliano. Em terceiro, porque o Pedro é o centroavante Pro fixo. Corinthians seria um ótimo negócio. Hã? E aí você vai ficar com o Pedro Raul. Não, eu não sou dono do Corinthians. Pro Corinthians seria um ótimo negócio.
Não, eu também acho. Ótimo negócio. Eu acho também. Resolveria um problema. Hã? Resolveria um É que problema. o Corinthians tem Não, só mas falar, 50% nos 9 jogos, do Yuri Alberto. Não, ele melhorou. A gente já... Quer óleo? Como é que chama? Tem cavalo aqui. Não, a luz apaga. Agora entrou um cavalo aqui. Nós temos um cavalo. Relinchando. O cavalo. Não, vamos pro break, vai pro O inferno. prospecto do rubro-negro nas altitudes tem sido bom? O Flavinic mostra pra gente. Fala, Flavinho. Chegou a hora de encarar um adversário historicamente difícil, a altitude. Se o sorteio não colocou um clube de tradição no caminho do Flamengo, o retrospecto mostra que o Milionários, rival da estreia, e o Bolívar, no dia 24, jogam em cidades onde o time tem mais dificuldade. O primeiro desafio é em Bogotá, a 2.640 metros. Depois, a situação piora, já que La Paz, sede do Bolívar, está a 3.640 metros. Até o Zico confessou que sofria jogando nas alturas. O Flamengo só conseguiu vencer 4 partidas oficiais de 14 acima dos 2.500 metros. Nem nessa boa fase atual o retrospecto é favorável. De 2019 para cá foram 7 jogos na altitude e o Flamengo só conseguiu vencer 2. Uma delas foi exatamente no ano mágico do Flamengo. Ainda com Abel Braga no comando, o time também estreou na altitude. Venceu o San José por 1-0. Gol do Gabigol nos 3.700 metros de Oruro, na Bolívia. Nos outros 5 jogos nesse período, foram 4 derrotas e 1 empate. O pior revés foi em 2020. Sob o comando de Domenech Torrent, o Flamengo foi goleado por 5-0 pelo Independente Del Valle, em Quito, na pior derrota do clube na história da Libertadores. Mas esse retrospecto não abala a confiança do torcedor rubro-negro em uma vitória nesta terça-feira. Eu já estou me preparando para ir para Montevidéu ao final, entendeu? O Flamengo, não vejo adversário para o Flamengo nesse momento. O Flamengo tem que jogar a Champions League. Dá para superar a altitude. Flamengo 2-0 amanhã com certeza. Acho que hoje o time está bem preparado. Lógico que vai ter dificuldade, mas eu acredito no trabalho que o Tite está fazendo, a comissão técnica, acho que vai conseguir sim. E vai fazer bonito e a gente vai arrebentar amanhã na Libertadores. Pode ter certeza que amanhã a gente vai ganhar aí. E o placar, qual vai ser o placar, gente? 3-0, 3-0. Muito bem, boa tarde você de casa, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Boa tarde. Boa tarde pra vocês, hashtag SBT Esporte, assim você conversa com a gente quer conversar com você, está aqui nossa hashtag e assim, ó, você segue a gente lá no Twitter. Ah, Fernanda, eu não uso o Twitter, eu também não, tá? Eu só uso por causa do SBT, então vai lá no Twitter e conversa com a gente. Vene Casagrande, já começa esse programa perguntando pra você se você tem a escalação para a partida de hoje. Temos a provável escalação para esse duelo aí, estreia do Flamengo na Libertadores. Lembra que ontem comentamos aqui a possibilidade de Fabrício Bruno e De La Cruz serem poupados por conta do desgaste físico, o que eu também não acho nenhum problema. O Flamengo tem 2 times justamente para isso, para eventualmente deixar um jogador no banco de reservas, preservá-lo, pensando no próximo duelo, até mesmo para não pôr em risco a saúde física do atleta e perder esse atleta durante muito tempo. E o provável time do Flamengo, pelo menos o que o Tite esboçou no treino de ontem, foi Rossi no gol, Varela, Davi Luiz entrando na vaga do Fabrício Bruno. Já te pergunto sobre isso, termina. Ótimo. Léo Pereira, Ayrton Lucas. E aí no meio de campo, começando com Pulgar, De La Cruz, depois o De La Cruz saiu para a entrada do Igor Jesus, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Pedro, Luiz Araújo começou o treino e depois o Bruno Henrique entrou no lugar dele. Então, desse time aí, tem 2 dúvidas ainda, se o De La Cruz começa a partida ou se é o Igor Jesus, e no ataque Luiz Araújo ou Bruno Henrique. Luiz Araújo, a mesma situação, questão física, não é nada opção técnica. Então esse é o provável time do Flamengo. Já te pergunto uma coisa em relação a essa zaga, Vene. Antes vou contigo, Pedrosa. Quando a gente fala de uma escalação em altitude, a gente fala também que não é só o que ele treinou. Sim. É também o que vai acontecer no dia do jogo, que é hoje, né? Quem vai se comportar fisicamente em relação à altitude. Vamos dar um breve comentário aqui. Muito recentemente o Botafogo jogou na altitude
e o treinador, que ainda era o Thiago Nunes, escolhe colocar o Janderson no jogo. O Janderson entra, não fica nem 10 minutos, passa mal e sai. Sim. E aí, isso um jogador que entrou. Pode ser que um jogador ainda no vestiário não se sinta bem. O Keno contra a LDU, no primeiro tempo ele já estava claramente sentindo todos os efeitos. Então talvez possa ter um cuidado do Tite em relação... recentemente. É o Keno. É o Keno. Eu falei agora do Keno. É o Keno. Olha, Fernanda, eu só tenho uma pergunta, e aí é uma pergunta de fato clara aqui, é o seguinte. Se você tem um jogo de Libertadores, e eu sei que o Flamengo tem um elenco maravilhoso, talvez o melhor da América do Sul, muito provavelmente o melhor da América do Sul, mas o Fabrício Bruno é o titular, jogador de seleção brasileira, correto? Correto. É um jogador importantíssimo para o time desde o ano passado. Se sabia-se que o Fabrício Bruno estava com a fadiga, estava com os níveis de fadiga altos, por que não pouparam ele na partida contra o Nova Iguaçu? Faço uma pergunta porque, na minha cabeça, não faz sentido você colocar o Fabrício Bruno depois de ter vindo de 2 viagens, Espanha, Inglaterra, seleção brasileira, para jogar contra o Nova Iguaçu, onde você teria outra partida também dentro do Campeonato Carioca e dentro de uma Libertadores, que é a principal competição do ano para o Flamengo, você não poupa o Fabrício Bruno no Campeonato Carioca. É uma pergunta, porque na minha cabeça não faz sentido. Ô, Venê, também tira uma outra dúvida, não sei se você tem a resposta do Pedrosa para essa, em relação ao Davi Luiz, né? O torcedor muito pergunta, por que não o Léo Ortiz? Eu sei tua resposta, depois vou até fazer um comparativo em relação a ela, mas essa é uma dúvida muito comum no futebol brasileiro. Por que o Davi Luiz no lugar do Fabrício e não o Léo? Essa é uma resposta bem simples. Eu entendo o torcedor questionar por que não é o Léo Ortiz, porque é um jogador que o Flamengo acabou de contratar a peso de ouro, uma contratação milionária, que o Flamengo fez um esforço absurdo, e não só um esforço financeiro, teve paciência, uma negociação longa, mas, torcedor, o Léo Ortiz ele atua pelo lado esquerdo da zaga, e o Davi Luiz ele atua pelo lado direito. Como o Fabrício Bruno atua pelo lado direito, faz total sentido a escolha do Tite. O Tite enxerga o Davi Luiz como reserva imediato do Fabrício Bruno e o Léo Ortiz reserva imediato do Léo Pereira. Isso quer dizer que, se o Léo Pereira for poupado em determinado momento, ficar fora por suspensão, o Léo Ortiz é o reserva imediato. Então, faz total sentido, o Tite está sendo extremamente coerente. Entendo a ansiedade do torcedor e querer ver o Léo Ortiz em campo. Mas, gente, não adianta forçar a barra, ainda mais numa altitude. Aí você vai botar o Léo Ortiz para jogar torto do lado direito só para promover a estreia de um atleta. Não faz sentido. E nisso a gente vem num pensamento que às vezes o torcedor não tem. Mas quando a gente fala zagueiro, a gente acha que é tudo para zaga. Mas do lateral a gente pensa que é o direito e o esquerdo. Mas a gente tem que começar que o mundo ideal do futebol é você ter o zagueiro do lado direito substituindo do lado direito e o do lado esquerdo substituindo do lado esquerdo. O que acontece nos elencos do Brasil, o que é o mais natural, é que você não tem essas substituições imediatas. Então você começa a contornar, a colocar o seu melhor zagueiro no lado torto, porque ele é muito melhor tecnicamente do que um zagueiro que às vezes até é um menino de base que está chegando, enfim. O Flamengo hoje tem um substituto para cada lado. Você pega um lateral direito que está fora e põe um lateral esquerdo? Não. O ideal seria que isso na zaga também não fosse feito, né, Pedrosa? É claro que a flexibilidade, a versatilidade do zagueiro ele é muito maior do que dos laterais. Até por a gente estar falando de um cruzamento e tudo mais. Mas o bote, a defesa, é muito importante que você esteja do seu lado certo. Então você ter um cara que joga do lado direito e ele substituir quem está do lado direito, é um mundo ideal que é o que o Flamengo tem, né? E se você for lembrar, Fabrício Bruno e Léo Ortiz fizeram a zaga do Red Bull Bragantino. Um pela direita e o outro pela esquerda, quando eles ainda eram do time paulista. Mas eu entendo completamente a situação do Tite. O Davi Luiz também é um cara que contém a confiança do treinador. Já vem treinando com o elenco desde o início, então tem uma confiança maior, tem um aprendizado do próprio sistema de jogo maior do que o Léo Ortiz e ainda tem essa questão do lado. Muitas vezes você vai ver um zagueiro que joga pelo lado direito desempenhando maravilhosamente bem e se você fizer isso aqui com ele, ele não vai conseguir jogar bem, porque o domínio é diferente, a forma como você enxerga o seu companheiro é diferente, a forma na hora de dar um passe pra frente é diferente. Então, jogar torto nunca é o ideal pro jogador, a não ser aqueles caras que têm uma facilidade muito grande de cortar com o pé direito pra puxar, mas aí são os caras mais lá da frente, que é uma coisa que virou muito normal, que é o ponta de pé invertido. O próprio Davi Luiz, quando ele atuou do lado esquerdo, torto, ele não foi muito bem no Flamengo. Em determinado momento, o Flamengo estava tendo problemas no setor defensivo, o Davi Luiz teve que quebrar esse galho e ele não foi bem. E tá certo, Tite, esse tem que ser o pensamento. O Flamengo tem 2 times, se a gente for parar e analisar, o Tite está agindo de maneira extremamente correta. E sobre essa preparação na altitude, o auxiliar Kleber Xavier falou sobre como tem sido o trabalho na Colômbia. Cadê?
A gente sempre faz antes dos jogos, os 2 últimos dias, no caso aqui o último dia, o trabalho estratégico de bola parada ofensiva e defensiva, de movimentos ofensivos e defensivos, e já serve também para sentir. Aqui a bola é mais rápida, né? Velocidade muda, então os jogadores puderam sentir, mas não mudamos nada em relação a isso. Mantivemos a atenção, a estratégia, pensando no que o adversário tem de potencial, de qualidade, e o que a gente pode explorar nesse sentido também. A fisiologia, os estudos dentro do futebol, porque tem esse grande desafio a gente aqui na América do Sul, que é a altitude, já tem estudos muito avançados há muitos anos. Quem quiser ler sobre a Copa de 70, a gente tem um avanço muito grande da preparação física, esses desafios na nossa linda seleção de 70, um beijo para Gerson Canhotinha de Ouro. E, Vene, o Flamengo fez para esse jogo a logística, o que é a chamada ideal, a mais difícil, porque é mais caro, né? Você ter o horário certinho, fretar suas coisas, mas é a ideal. Como é que foi essa logística do Flamengo? Mas olha só, eu entendo que por ser mais caro, mas o Flamengo hoje tem totais condições financeiras de promover isso, a sua comissão técnica, ao seu elenco. E o Flamengo seguiu um roteiro totalmente correto, que já fazia anteriormente, não é só a comissão técnica do Tite faz isso. Você ressaltou muito bem, hoje a gente consegue ter um estudo muito brando sobre isso aí. Então, assim, o Flamengo fez a logística correta, indo na hora do jogo, teoricamente, assim, na hora do jogo, para a partida, para o estádio, para os atletas sofrerem o menos possível. E aí tem ajuda também. Ele está treinando no nível do mar. Treinaram no nível do mar, exatamente. Já estão lá na Colômbia. Já estão na Colômbia. Treinam no nível do mar e na hora... Horas antes do jogo vai para a altitude, encarar a altitude, porque no entendimento dos estudos, isso ameniza o problema, o desgaste dos atletas. Ou você chega muitos dias antes, que ninguém tem essa possibilidade. Só que essa altitude, digamos assim, é mais tranquila, né? Porque o Flamengo ainda vai enfrentar uma altitude muito maior que a contra o Bolívia, 3.600 metros. Essa altitude preocupa muito. Só que a comissão técnica do Tite... São 1.000 metros a mais. É isso aí, a comissão técnica do Tite conhece muito bem. Pela seleção brasileira, eles enfrentaram algumas vezes e o Brasil até foi bem na ocasião. E o Flamengo também tem ajuda ali de oxigênio, enfim, se algum atleta precisar. Então é uma estrutura muito boa. Claro, na hora do jogo, os jogadores vão sentir. A velocidade da bola é totalmente diferente. Sim. Então, enfim, agora é torcer para nenhum atleta sentir a parte física e não pedir para ser substituído. Ô, Pedrosa, e eu sempre falo isso aqui nesse programa há anos e anos e anos. A gente olha o desenho inicial dos times que recebem os outros na altitude, os donos da casa, né? Eles têm uma blitz de 20 minutos que são cruéis. Eles vêm pra cima e vêm numa blitz e eles cansam mesmo o adversário de forma intencional mesmo. Sim. É uma arma que eles têm. E eles têm 2 jogadores extremamente qualificados no chute de fora da área também, que é o McAllister e o Ruiz. São 2 jogadores aí de meio campo que fazem essa parte da criação, mas que são realmente o cérebro e também conseguem fazer essa finalização de fora da área, que é sempre muito utilizada na altitude. Vão ter 2 desfalques na zaga, um defensor e um lateral. Entra inclusive um garoto de 18 anos, o Hernandes. É um time que descansou no final de semana, diferentemente do Flamengo. Está na 9ª colocação do Campeonato Colombiano e enxerga aí na Libertadores uma chance de passar nesse grupo. Então vai ser um jogo muito complicado, estádio lotado lá onde o Flamengo vai jogar. Mas é aquilo, tecnicamente o Flamengo é o melhor time, é o melhor elenco, tem o melhor treinador, tem o maior investimento. A obrigação ela continua sendo do Flamengo. Se tem um lado bom para o Flamengo nessa história toda, embora a altitude, o estádio vai estar lotado, como o Pedrosa mencionou, só que a capacidade está menor, porque teve um show no final de semana no estádio. E aí o Milionários acabou sendo prejudicado por conta disso. Querendo ou não, é uma boa para o Flamengo, que vai enfrentar uma torcida menor do Milionários, que é uma torcida enjoada. É muito, mas, na arquibancada principalmente. Para mim, a grande dificuldade do Flamengo nesse grupo aí é a altitude, né? Não é nem os adversários. A grande dúvida é se o Flamengo vai conseguir vencer todos os jogos. Ô, Vene, qual é o confronto hoje? Hoje é um confronto que chama atenção. Qual é? Milionário contra bilionário. Meu chefe autorizou. Olha aqui, no Botafogo, falar em bilionário. Falar em bilionário. No Botafogo de... Então, fala galera, chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vamos fazer um resuminho aí desse vídeo, vamos falar um pouquinho aí. Então, primeiro aí, Neto aí falou sobre o caso Pedro, né? Que Pedro pode ir para a Europa, mas objetivamente para a Premier League, né? E o time da vez é o West Ham, né? É o mesmo time de Paquetá, né? E está sendo sondado aí 2 jogadores, que é Pedro e Yuri Alberto, né? Então, são 2 atacantes aí que está sendo sondados, né?
e os comentaristas dão sua opinião aí, e a preferência seria Pedro, né? Porque Pedro, ele tem mais versatilidade do que Yuri Alberto, faz mais gol, é mais goleador. Seria essencial para o time do West Ham, onde tem um jogador Paquetá, que não tem jogador de referência igual Pedro. Então isso aí pode ajudar, né? Porque Paquetá tem muita moral lá no West Ham e pode fazer com que ele traga, né, um bom entendimento aí, que Pedro possa ser essencial para o time de lá. Com isso, o Flamengo não vai vender barato, né? Então Pedro vai sair por uma multa altíssima aqui do Flamengo, se for vendido, né? Então não vai sair por menos de 50 milhões de euros. Então com certeza aí ele sair, o Flamengo vai ganhar, vai se embolsar muita grana. Então vamos ficar atento aí às novas atualizações sobre a saída de Pedro, e se realmente isso acontecer, você vai ser informado aqui em tempo real. E falar um pouco também sobre, né, a estreia do Flamengo na Libertadores contra o Milionário, né? Então o Flamengo vai enfrentar uma altitude aí de 2.000 metros, né? Vai ser um pouco complicado para os jogadores, mas é isso. O Flamengo tem elenco para poder jogar lá, né? Vai poupando os jogadores, bota metade, bota primeiro tempo o titular, depois reveza com o tempo, bota as reservas, vai substituindo jogadores mais essenciais do Flamengo, vai tirando, para que nos próximos jogos já esteja descansado, né? Para não perder nenhuma partida, visto que já tem a final aí contra o Nova Iguaçu, a segundo jogo, né? Mesmo que tenha vencido o primeiro jogo por 3-0, também o Flamengo quer manter aí esse placar aí de 0 gol, né, em vários jogos. Então o Flamengo tem que manter e vai conseguir, porque Tite, ele tem um plano para tudo isso, e com certeza o Flamengo aí vai se dar bem aí nessa Libertadores. Na fase de grupo não tá difícil, né? Talvez fique um pouquinho fora de casa, na altitude, mas dentro de casa o Flamengo vai dar o resultado aí, né? Fazer o trabalho de casa. E aí, concorda? Comente com a gente aqui, deixe seu like, inscreva no canal e até o próximo vídeo.